de Janeiro, ele tem vários ícones naturais. Esse eu acho que é o verdadeiro ícone arquitetônico da cidade, marco do conhecimento. Ela é uma escultura inovadora que traz na sua estética elementos de sustentabilidade. Então você tem, por exemplo, um prédio cuja sua cobertura tem painéis solares que não são equipamentos postos no teto do edifício, mas é um elemento dessa arquitetura, ajuda a enfeitar o museu. Então, eu acho que a mensagem estética é de que é possível ser belo e ser sustentável, entre tantas outras coisas. Pelo seu conteúdo, eu acho que ele representa uma inovação incrível e uma contribuição incrível do ponto de vista pedagógico e mesmo ético. É tanto bom para os cientistas, para os estudantes, mas para a população em geral, de refletir sobre a nossa relação entre nós e com o planeta. Então, o museu ele tenta combinar um conceito filosófico, conteúdo científico e a linguagem artística. Todo conhecimento, no fundo, é contar uma história. A gente aqui quis contar a história dos futuros possíveis. Quando a gente quis fazer um museu de ciência, e quis fazer um museu de ciência aplicada, ou seja, usar os recursos da ciência para permitir a exploração de futuros possíveis, ficou muito claro que a gente tinha um desafio, o de manter o museu constantemente atualizado. Para poder manter essa atualização, nós decidimos que ele tinha que ter um suporte expográfico inteiramente digital, de tal maneira que esse suporte fosse duradouro, mas os conteúdos fossem continuamente atualizados. E para isso a gente ia precisar contar com a expertise, por exemplo, da Super Uber, sem a qual a gente não teria conseguido fazer nada do que a gente fez. A Super Uber participou do museu em muitos níveis. O Russ e o Tommy fazendo todo o design de tecnologia e toda a montagem de um museu, que é uma montagem muito complexa. Eu e o Russ como artistas junto com o Vic Muniz e o Andrusha na exposição da Perimetral. E a gente se envolveu em muitas fases com diferentes equipes. Foi um trabalho muito especial para a gente e um conhecimento que a gente pode aplicar daqui para frente. The museum is not like a regular museum. This museum needs to be a dynamic museum, meaning that the content that we have here in the museum today is not the content next year. The data changes because it's about tomorrow. We don't actually know what's going to happen tomorrow, which makes this a challenge. All installations in the museum need to be updated by the content team here in the museum. So we created a system that receives data from the content management system updated in real time. The Anthropocene area with the big LED totems is an overlay of real-time data being grabbed from the internet, from the Worldometer specifically. So we have up-to-date to the second population counts. We have carbon emissions. This is the planet itself speaking in real time to inside of the Museum of Tomorrow. So it's like, what can you do right now? What is the situation right now? And so it'll always be right now. All the content that's playing in the museum that's running a video is custom player content that's been designed by us to specifically run this content the way it's been done. As far as software, there's no off-the-shelf software playing anything in the museum. It's all specifically designed for the space, for what we need to do here. This kind of stuff has never really been done before. It's an intelligent museum. The Museum of Tomorrow has its own brain that knows the content, knows about the internet, knows the people that are using it, and then can create analytical data based on this for us to keep updating this experience. When you come to the museum, you're given a little card, which is basically an RFID identification card. And so that is how the museum knows who you are as you're going through the experience. It knows what language you speak, you can register your emails. So the museum has these three pillars for information, right? Firstly, it knows of all the machines, everything that's happening inside the museum, all the content management. It's got the other pillar that's constantly knowing about what's happening in the real world outside the museum, getting information from the internet in real time. But the third and perhaps most important element is that it knows who you are and what you've done in the museum. So combining all these things, it customizes the experience for you. Every screen greets you, every screen knows a bit about you. When you're done here, the museum knows what you've seen before. You can get an email at home and you'll know the information you saw, so you can keep looking for it further. And we're gathering this data from day one. And the next step for this platform is to start using this data and actually analyze how people are using the museum, working with the curators to understand, are there key messages that perhaps people aren't seeing? A tecnologia vai nos ajudar a manter, a colocar os dados atualizados diariamente na exposição da Grande Galeria, para que o público usufrua, tenha motivo de vir
todo dia aqui encontrar coisa nova. Eu acho que uma mensagem recorrente no museu, que eu sinto em todas as instalações, é que estamos todos nisso juntos. E o nosso Jogo das Civilizações, que ele resume bem essa ideia, porque ele é uma colaboração entre as pessoas de diversas línguas para chegarem numa solução comum para o planeta. A gente quis empregar na área dos amanhãs jogos que encarnassem o conceito de possibilidade, de várias alternativas, dependendo das ações, certos cenários se favorecidos, outras ações levar a outros resultados. It's all about the management of all the different resources. We thought, wouldn't it be interesting if we could almost simulate that as if you are sort of these beings in outer space looking at this planet Earth that has resources, and every person has been given a responsibility to manage a piece of that planet. Venha-se o jogo das civilizações, quem colaborar, quem cooperar. A gente acha que essa mensagem é uma mensagem essencial. It's a game changer for us in being able to build such a great museum and being part of such a big process with so many people involved. A Super Uber está passando por uma fase muito esplendorosa de vários museus, né? A gente fez alguns museus e exposições permanentes nos últimos anos, e esse museu eu sinto que é o museu. Trouxe uma qualidade de experiência e uma complexidade de disciplinas e de integração de disciplinas muito grande. Então, para a gente é um momento muito emocionante, muito especial ver isso pronto, ver tudo que a gente aprendeu e fazer parte dessa grande mensagem. Through the process of creating this museum, the amount of experience that we have by building custom software, making custom hardware, understanding the mindset of how a museum runs, the idea of a management system that's constantly updated, having to be connected to the internet, having to be connected to the people that are coming through it, having to be connected to the content, this idea of everything becoming a network of intelligences, of all these elements. The future of museums and the experience of going to see these types of exhibitions needs to have these elements in it. And I feel like now that we've passed through this and gained so much experience, we have so much valuable insight and abilities to take with us to the next projects when we start doing other museums around the world and applying what we've learned here to those. Esse museu traz muita educação, né? Muitas questões de educação. Eu acho que só com a educação a gente consegue ser independente. Dá um orgulho enorme de entrar aqui e ver que tem essa qualidade de pensamento, de visão no Rio de Janeiro. Eu acho que esse espaço aqui, com tudo que ele carrega, é a síntese da transformação. Depois que essas pessoas que frequentam, que tiveram contato, perceberam essa transformação, saíram daqui encasquetados aí com as dúvidas, com as perguntas, que se liguem na ciência, que eles se liguem no meio ambiente, que possam, cada um à sua maneira, dar a sua contribuição. Que a gente pode não perceber hoje, mas daqui a 30, 40 anos, numa manhã, eu acho que vai ficar claro esse registro.